coração. E muitas vezes nosso coração é enganoso e vai naqueles planos que achamos que vai dar certo, Senhor, nós achamos que vivendo daquela maneira, proferindo aquelas palavras, fazendo daquele jeito, vai dar certo. E muitas vezes nosso coração nos leva para um lugar enganoso, Pai. Por isso, Senhor, neste momento, converte o nosso coração ao teu. Faz com que o nosso coração viceje pelo Senhor, que ele bata pelo Senhor, que ele seja sedento pelo Senhor. Que corações aqui nessa noite sejam quebrantados no poder que é no nome de Jesus. Porque não viemos aqui para falar de nós, viemos aqui para falar do Senhor. Viemos aqui para planejar o Senhor dentro do nosso coração. Pai, um coração igual ao teu, um coração que se submete, independente das circunstâncias, um coração que olha para Jesus, um coração que olha, Senhor, cada passo de renúncia que vai ser dado, Pai, aqui. Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a te servir. Pai, um coração que não vai olhar para nós mesmas, não vai olhar para a nossa vontade e aquilo que a gente acha que vai dar certo, mas um coração que se submete à tua soberana vontade, porque somos submissas ao Senhor Jesus. Pai, pega o nosso coração na tua mão nessa noite. Entra, Pai, com providência, para que corações passem por cirurgias essa noite. Que seja tão cirúrgico, Pai, a abertura desse coração, que nós sintamos, Pai, essa cirurgia quando saímos daqui dessa reunião hoje. Aquela cirurgia onde o Senhor vai tirar aquela membrana do nosso eu, que vai tirar aquela membrana que deixa de enxergarmos o Senhor no nosso caminho. Aquela membrana fina que nos engana. Aquela membrana fina que nosso coração se torna enganoso. Pai, no nome de Jesus, libera corações aqui. Nós não estamos aqui para satisfazer a vontade de homens. Nós estamos aqui para cumprir um propósito para o Senhor, de sermos esposas excelentes, apesar das circunstâncias. O nosso ser esposa não está firmado no nosso marido e no que ele merece. O nosso ser esposa está firmado diante da cruz do altar de Cristo Jesus, que pagou todo o preço por nós, que demonstrou o maior amor. E nós queremos aqui, Senhor, entregar esse coração de ser esposa no teu altar. Nós somos muitas coisas. Somos mulheres empresárias, somos mulheres donas de casa, somos mãe, somos muitas vezes, Pai, tantas coisas que nosso eu nos pede, nós vamos fazendo. E hoje só queremos apenas pensar e projetar o nosso coração no ser esposa. Eu acho que é um fardo muito pesado, muitas vezes, para nós. Porque elas estão sendo amassadas por palavras, circunstâncias, atitudes. Então, Pai, não nos deixe olhar para o merecimento do nosso marido. Nos faz focar na tua cruz, no teu coração, que foi manso, humilde, pacífico, que não olhou de forma a retribuir algo, mas que olhou com imenso amor a dar, ofertar a vida por nós. Que em nome de Jesus, Pai, nós citamos esse coração hoje, vicejar pelo Senhor. É assim que te louvamos, te agradecemos. Cobre-me, Pai, com teu perdão. Cobre-me, Jesus, com tua luz. Cobre-me com a tua paciência, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Essa música é forte, né? Coração disposto a obedecer. Então, uma mulher que ela é esposa, será que o coração dela está disposto a obedecer o que o Senhor pede? Porque muitas estão tão fracas no caminho. Tantas desculpas que nós apresentamos para não entrar nesse lugar. Quando eu fui escrever o capítulo desse livro aqui, Ser Esposa, eu fiquei olhando para mim mesma. E o Senhor disse assim, não, filha, você vai olhar para mim e eu que vou te apresentar quem é essa mulher. Não são as suas atitudes que vai ser a base desse livro. Vai ser o que eu projetei no meu coração para as esposas.
Quando eu parei de escrever esse capítulo justamente porque eu estava olhando para mim, para as minhas atitudes. E aí eu disse, eu não sou boa o suficiente. Eu preciso me lançar na cruz. E quando eu parei de escrever, que eu me lancei na cruz, que disse, Jesus, eu não sou capaz. O Senhor me capacita, por gentileza. Me mostra quem é essa mulher. Me mostra quem é esse ser esposa, que a gente não aprende muitas vezes com mãe, não aprende com outras mulheres, a gente aprende com o Senhor. É o Senhor nos pedindo, assim, doses diárias de ânimo, paciência, de amor, reciprocidade, comunhão, carinho, afeição, oração, tantas coisas que o Senhor nos pede e a gente vai olhar para nós mesmos e vai dizer assim, ai meu Deus, mas eu tenho tantas feridas, como é que eu vou fazer isso? E aquela mulher samaritana foi o maior exemplo, né, do ser esposa, e ela estava totalmente desalinhada, havia muitos maridos que haviam passado na vida daquela mulher. E Jesus mostrou um formato para ela diferente, o ser esposa, à luz da palavra, à luz do que Cristo nos pede. Então, hoje estamos aqui, mulheres, para viver isso. Tem alguns capítulos que vamos abordar, mas é certo que o nosso maior propósito, que temos como chamado principal, é agradar ao Senhor. E depois de agradar ao Senhor, essa via de agradar a Ele vai ser um agrado ao coração do nosso marido. A gente fica procurando agradar com coisas desse mundo, achando que é fazendo algumas coisas que a gente vai alcançar esse lugar. Mas o Senhor está pedindo para a gente um coração igual ao dele. Um coração igual ao dele. Porque se ele olhar para dentro de nós, pouca coisa ele vai restar. Então, temos que sempre pedir um coração igual ao do Senhor. Que olhe. Se você já fez essa dinâmica, pergunte ao Senhor o que, é que ele acha do seu marido. Se você não o ama o suficiente, se você não tem aquela paixão que antes existia, aquele amor, pergunte a Jesus, Jesus, o que você sente pelo meu marido? Qual é esse sentimento que você sente por ele dentro de mim, para eu entender? Porque normalmente você está jogando o seu sentimento para ele, e o sentimento deve ter terminado, ele deve estar bem pouco, e ele. Então, isso vai te abastecer. Isso vai te abastecer no dia mau. Lembre-se, o carro pode ser uma Ferrari, linda, maravilhosa. Você pode ser uma esposa que todo mundo vai dizer, poxa, aquela mulher, ela é uma mulher assim, ela é uma esposa. Mas ela é vista, sim, como uma mulher virtuosa, porque ela está recebendo um abastecimento especial. Aquela gasolina especial que a mulher recebe para amar o marido, amar os filhos, amar o lar, ser submissa. E a gente vai trabalhar um capítulo sobre submissão, mais na frente um pouquinho. E é depois desse capítulo que as mulheres dão aquela patinada, né, Priscila? Diziam assim, peraí que eu vou largar esse negócio hoje mesmo, é melhor largar logo. Mas isso é um trabalhar do coração do Senhor em nós. Porque nós não fazemos por merecimento, nós fazemos porque o Senhor morreu primeiro. Ele amou primeiro. E por ele amar primeiro, a nossa circunstância é amar. Eu sempre fico perguntando, Jesus, o que tu queres mais de mim? O que tu queres mais de mim? O que tu queres mais de mim? E eu fui tão abatida sexta-feira para uma igreja, eu estava muito abatida. Gente, eu tinha chorado já o dia inteiro. Eu fui para a academia chorando, fui fazendo tudo chorando. Porque essa mentoria, eu vou sentindo as dores de vocês dentro de mim. É muita dor. Aquilo me toma, que eu parece que eu não sei onde projetar os meus próprios sentimentos, de tanta dor que eu vou sentindo dentro de mim, por conta que eu estou na brecha por vocês. E aquilo me tomou na sexta-feira. Quando foi no sábado, teve aquela mentoria maravilhosa, a Thaís estava lá, a Dalânia estava lá, as mulheres ministraram assim, eu saí assim,
dizendo, pai, eu não fiz nada, o Senhor moveu tudo. E eu fiquei tão maravilhada, que eu só fazia chorar as meninas ministrando. Eu dizia, Jesus, eu estou te vendo, depois de uma sexta-feira terrível, o Senhor me dá um presente de aniversário, e a Roberta ministrou também. E eu disse, aniversário não, presente no outro dia, aniversário não. Quando foi à noite, eu fui para uma igreja. Acompanhar minha amiga pastora Júlia, ela me acompanha quando eu prego e eu acompanho ela. A gente faz uma dobradinha, somos escudeiras uma da outra. Isso ajuda muito no ministério, sabe? Quando a gente é escudeira uma da outra, quando a gente acompanha uma outra e ela está grávida, está mais cansadinha, então eu fico naquele ali de cuidar dela, tudo. E foi a intercessora, e foi eu, a mãe dela e ela. E ela pregando, aí me colocaram, eu sentei lá atrás, mas o povo insiste em dizer que eu tenho que sentar na frente. Eu fui sentei na frente. Eu digo, não, eu sento lá atrás mesmo, tá tranquilo. Não, você faz parte da equipe da pastora Júlia, sente na frente, a gente já separou um lugar para você. Ai, Jesus. Eu fiquei lá, mas eu não consegui olhar para o público. Eu ficava assim, ó. E Júlia falando. Isaías 61, e eu lá tomando pancada de tudo quanto é lado. Eu cheguei e fazia assim. Quando ela terminou de pregar, eu disse, Jesus, eu preciso de uma direção para minha casa, porque eu já estou a ponto de surtar com essa situação aqui dentro. Minha sogra com meu sobrinho, essa situação continua do mesmo jeito. Jesus me dá uma palavra, pai, eu quero sair daqui com uma palavra. Gente, saiu uma profeta do fundo da igreja. E ela veio andando, ela pegou o microfone e disse assim, tem uma mulher aqui que é Ruth. Eu olhei assim, só ela que passa por essa situação aqui. Tem muitas mulheres aqui, mas só ela passa por isso. Devia ter umas 150 mulheres naquele lugar. E eu disse, Jesus, tu veio falar comigo. E ela disse assim, olha, seu amor pela sua sogra vai transformar o coração do seu marido. Você não pode dar ela para órfã. Você é Ruth. Tome posse do seu lugar. Gente, eu fiquei, na hora que eu ficava assim, eu fiquei atordoada. Aí, logo depois, a pastora da igreja mandou me chamar, porque eu ia dar o aviso do Mulheres do Alto, e eu nem sabia que ia dar esse aviso. Eu não queria nem subir no púlpito. Pai, não sou digna, não sou digna, não sou digna, pai, não sou digna, pelo amor de Deus, me tira desse púlpito. Aí a mulher me chama, eu digo, Jesus, eu vou ter que ir. Gente, eu testifiquei lá em cima que aquela palavra era para mim. Essa palavra é para mim. Tem alguma mulher aqui que cuida da sogra, cadeirante, usa fralda, hein? Na sua casa, tem alguém aqui assim? Eu gritei. Ninguém. Todo mundo assim, ó. Pois essa palavra foi para mim. Esse é o amor que eu tenho que esboçar agora pela minha sogra para conseguir atingir o coração do meu marido. E eu fiquei. E Roberta já me deu uma palavra sobre isso, né, Rô? E eu fiquei com essa mulher. E aí eu disse assim: olha, gente, eu vou conversar para vocês aqui. Vou confessar aqui nesse púlpito aqui, ó. Eu pensei em desistir dessa situação já umas 30 vezes. E o Senhor não, nem me tira do lugar. Ele nem tira, nem me favorece, nem me desfavorece. A situação continua a mesma coisa de há um ano atrás. A gente vem lutando pelos mesmos problemas aqui em casa. Parece que a gente está no mesmo ciclo assim, ó. Sabe quando a gente está num redemoinho que a gente não sai? E eu disse, Jesus, já faz um ano e eu estou lutando na mesma coisa. E eu disse para as mulheres, hoje, aqui, nesse púlpito, nesse altar, eu me arrependo e eu vou amar aquela mulher. Como ninguém nunca amou, eu vou amar aquela mulher. Porque o amor de Jesus vai transbordar na vida dela. Gente, as mulheres choravam. Eu só falei 5 minutos. Elas choravam. Porque eu sei que muitas passam isso com a sogra. Eu sei que muitas mulheres são feridas por palavras de sogra, por atitudes, por tantas coisas. E aí isso envolve o nosso casamento, envolve o coração do nosso marido, isso vai envolvendo tanta coisa. E a gente vai achando que está certo. Porque a gente se acha merecedora de um lugar. E o Senhor está dizendo, filha, o teu lugar
É amando todas as pessoas que eu colocar no teu caminho. E ali eu saí daquele lugar, eu saí, parecia que minha carne, eu estava me tremendo assim, ó. Eu não sou de tremer em púlpito, eu não sou de, Senhor, me dá muita coragem, muita ousadia para subir, para falar. Mas eu estava me tremendo porque eu estava me arrependendo, entrando num lugar de confissão de pecados. E foi através dessa mentoria aqui, ó, do que a gente está lendo, do que a gente está trabalhando, do que a gente está vivendo. Só que muitas estão ainda no canal contrário. É como se estivesse passando um rádio, só que a sua sintonia está em outro canal, aquele canal que fica... Tim, e você não percebe o agir de Deus, o que ele está fazendo. Na minha vida e na vida de algumas mulheres já aqui. Porque você está rodando só no seu canal. Só no que você quer. E o Senhor está dizendo, não, filha, eu estou te dando um coração, estou te dando a oportunidade de ter um coração igual ao meu, para tu amar o teu marido, para tu perdoar ele, para tu ofertar na vida dele. É isso que eu estou fazendo contigo. E às vezes o pedido que ele vai fazer é mais profundo do que você mesma não consegue imaginar ou fazer. Mas vai devagar, vá por camadas, vá vencendo o prato da papa pelas beiradas. Tem mulher que quer comer a papa pelo meio, quente, vai se queimar. O Senhor está dizendo, olha, tudo é devagar. Para tu ter um coração igual ao meu, precisa ser trabalhado, precisa ser forjado em mim. E aí, quando foi terminando essa história, né? Eu passei quinta e sexta-feira muito mal. Eu estava me pedindo quase para ir para a sepultura. Quando foi ontem, eu indo para a igreja, o Senhor no carro falou assim, vou tornar teu nome uma referência. Do nada. Eu olhei para meu marido assim, tu falou comigo? Ele, não. Aí eu, tenho certeza? Ele, não. Aí eu, de onde tá vindo isso? Aí eu disse, de onde tá vindo isso? Ele disse, olha as placas no teu caminho que tu vai entender. Aí eu passei na frente de uma casa de inglês chamada Casa Thomas Jefferson. Aqui em Brasília, ela é uma referência no ensino do inglês. Não existe outro lugar que tenha uma referência como ela. Aí ele disse, tá vendo? O nome é Casa Thomas Jefferson. Não é escola de inglês, é Casa Thomas Jefferson. Por quê? Se tornou algo tão forte para quem estuda lá, que se tornou uma casa. E lá eles oferecem um inglês assim, onde as crianças deitam no chão, elas brincam com tablet, e elas podem passar, se você paga a mensalidade do Thomas, seu filho pode passar tarde e noite lá, integral. Tanto é que o pagamento do inglês é uma mensalidade de colégio. Porque seu filho pode passar o dia todo lá. É uma casa mesmo. E aí eu, tá. Aí eu passei por outro lugar. E o senhor disse assim, olha, essa casa aqui, essa escola aqui, ela está aberta desde 1971, quando tinha na placa ali. Quase junto com a Fundação de Brasília. Outra referência em relação ao tempo. Aí ele não estava entendendo nada. Sabe aquele peça de quebra-cabeça que você não está entendendo o que você está falando com você? Ele disse, Senhor, seja mais específico, não estou entendendo. Peça a ele para ser específico com você. Senhor, seja específica comigo, me mostre mais apurado esse olhar, essa sensibilidade que eu não estou conseguindo ainda. E ali, eu sentei, né, à noite, eu sentei na igreja e eu comecei a folhear uma Bíblia que meu pai me deu. Meu pai nunca me dá nada. Pouco me dá, né? Mas ele mandou uma Bíblia para mim pela minha mãe. Então, ele venceu duas barreiras. Uma de me presentear e a segunda mandar pela minha mãe, que ele é divorciado dela. E ele foi deixá-la na casa da minha mãe para me entregar essa Bíblia. Aí eu parei, comecei a folhear a Bíblia, fiz até uma história com isso. E eu vi que aquela Bíblia tinha 100 anos, a história daquela igreja. E eu faço parte dessa história. A história da minha vida, da minha família, está dentro daquela Bíblia. Retratada ali, ó. Aí o Senhor me disse assim, filha, eu já tenho com a tua família 100 anos de evangelho. Completado 100 anos. Sabe o que é 100 anos? Não são 100 dias. São 100 anos que a minha bisavó se converteu. E formou toda uma geração
E meu tio estava ali, teve 50 anos de ministério naquela igreja. Metade do tempo que a igreja tem. Meu tio foi pastor daquela igreja. E o Senhor me fez me ver o seguinte: o teu nome é uma referência já. Só de você usar o seu nome já é uma referência, Daniel. E eu fiquei assim, admirada, né? Aí, quando foi hoje, a Thaís estava terminando a minha logo, e foi hoje que eu olhei. Ela mandou um monte de mensagem na sexta-feira, mas eu estava fora do ar, estava em outro canal, estava sintonizada, né? Quando eu fui olhar hoje, eu vi um monte de logo, e eu disse, isso aqui está dando certo. Aí fiquei olhando as logos que ela me mandou, tudo. Aí eu fui mostrar para meu marido, e foi aí que foi o milagre. Porque, pense bem, quando você estiver em dúvida acerca de alguma coisa, de pessoas que liberaram algo para você, que você se achou assim difícil para você, quem são as autoridades espirituais na sua vida? Seu marido, seu pai, seu pastor. Meu pai tinha me dado a Bíblia. Meu marido faltava dar o direcionamento final. Meu pai abriu essa trajetória e meu marido ia dar o aval final. Quando eu mostrei aquela logo para ele, ele disse: DF não, é DG, Daniele Guimarães. Aí eu. Meu marido não sabia de nada do que o senhor tinha falado comigo no culto, nada, ele não sabia de nada. Ele disse: minha filha, o seu nome, Daniele Guimarães, ele é uma referência onde eu passo. Como assim? Eu olhei para ele, ele disse: quando eu falo que você faz parte da família Guimarães, as portas se abrem para mim e eu passo. E eu, nossa! Aí agora eu entendi. Eu vou continuar o legado da minha família. E ele disse: e é com esse nome, é por isso que está travado. Não adianta você usar outro. Você tem que usar esse nome, Daniela Guimarães. Esse nome é o nome que está validado no céu para você passar. Nossa! Gente, agora pense, se meu marido não tivesse alinhado espiritualmente comigo, onde ele iria nessa direção? Por isso que é importante a gente estar orando, ó. A gente está pensando que está fazendo as coisas em vão, mas não está. Nossas orações estão sendo, ó, ouvidas pelo Senhor, todas elas. Não está sendo em vão. Não é em vão. A gente tem uma música no coro memorial, vou mandar para vocês, que não é em vão, porque Jesus venceu a morte e ele é o Rei dos Reis. Não faça em vão, não faça em vão, faça intencional. E por que eu estou contando essa história toda? Para vocês verem que nós estamos sujeitos a passar por altos e baixos. Na nossa semana, uma simples semana. O Senhor deu resposta para mim ontem e hoje, de anos que eu busco. Anos eu busco isso, porque isso é uma chama no meu coração. Gente que me conhece sabe, eu não posso ver o microfone. Se tiver numa praça, então, para falar de Jesus, basta botar o microfone com a caixa de som. As meninas do Mulheres do Alto falam isso. Basta o microfone com a caixa de som que essa mulher vai falar de Jesus. Eu sou apaixonada por falar de Jesus. Desde criança. E eu não sabia porque isso queimava dentro de mim. E agora o Senhor está fechando mais ainda esse meu propósito com isso que Ele tem na minha vida. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. É um legado geracional. Vai passar por mim. O rio vai fluir por mim e vai para outro lugar, vai para minhas filhas. Mas a gente está focada nos nossos problemas.
É porque o marido fez isso, é porque o filho não faz isso, é porque o marido fez aquilo, aí o filho não faz isso também. E a gente vai passando o tempo, e a gente vai ficando do mesmo jeito, rixosas, murmuradoras. Pense o quanto tempo Israel não ficou, ó, andando em círculo. E a gente está do mesmo jeito. E eu estou do mesmo jeito aqui na minha casa. Eu estava andando em círculo há um ano. Ia terminar 40 anos e ia terminar em círculo. Porque o Senhor está me pedindo algo que ninguém fez pela minha sogra. Entende? E é eu que tenho que fazer. Eu não posso delegar para ninguém. Mostrar o amor dele para ela. E como é que eu vou mostrar isso? Tendo um coração igual ao dele. Olhando as dores dela com outro olhar. Olhando as necessidades dela com outro olhar. E eu estou passando isso para você, com seu marido. As necessidades dele com o olhar de Jesus. Dores dele com o olhar de Jesus. É sobre ele. E vai continuar sendo. Porque céus e terra passarão. Mas a palavra do Senhor, e ele se cumprirá. E quando você não estiver mais aqui, quem você vai deixar no seu lugar? Minha bisavó deixou um grande ensinamento. E chegou até mim. E vai se cumprir em mim. As promessas que Deus deu a ela lá. Vai se cumprir na minha vida. E eu creio nisso. Eu creio. Vai se cumprir muita coisa, gente. Muita coisa. Mas precisa da minha atitude, do meu posicionamento no meu hoje. Porque eu não posso ficar só com a cabeça no futuro, não. Porque eu estava com a cabeça só no futuro. O meu hoje, a minha casa, o que eu vivo hoje é aqui dentro. Eu preciso viver e passar. Por isso que a gente chama de processo. Não dá para a gente delegar o processo para o futuro. Futuro é promessa. Processo é presente. Vive o presente na tua casa. Vive aquilo que o Senhor te chamou para fazer hoje. Às vezes é só uma sintonia diferente que você não está percebendo, que quando você girar o rádio, vai cair no canal certo, o canal do Fluir. Tem um canal estreito que passa do Fluir. Mas ele é estreito. E a porta é estreitinha, só passa você, não passa mais ninguém. Porque o Senhor vai te pedir atitudes que ele não vai pedir ao teu marido, que ele não vai pedir ao teu filho, que ele vai te pedir. E essas atitudes você pode estar pensando que é em vão. Ah, eu estou fazendo em vão. Eu estou botando a mesa com meu marido em vão. Eu estou escutando as dores dele em vão. Porque ele não muda. Ele não muda. E o Senhor está dizendo para ti também. Oi, tu também não muda. Alguém precisa te dizer que tu também não muda, que tu vive batendo na mesma porta, na mesma tecla, e tu também não muda. Por isso que tu tem que pedir um coração igual a de Jesus. Pede um coração igual dele. Tenta pedir isso para ele, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Pelo menos hoje. Um dia só. Para eu sentir o que o Senhor sente pelo meu marido. E aí isso vai mudar a tua ótica, isso vai mudar o teu jeito, isso vai mudar muitas coisas do que você tem resistido. Gente, o Senhor está me tomando aqui. O Senhor vai mudar a tua resistência, vai cair por terra. Aquela barreira que sempre vem e não passa, vem e não passa. E eu tenho escutado muito isso esses dias, né? Se for possível, ele vai mandar até o anjo Gabriel e Miguel para mudar a tua visão. Para guerrear em teu favor. Porque ele é Deus que guerreia. Gente, eu já vi 2 anjos me mostrarem um papiro enorme. E na hora eu me espantei, porque eles eram muito grandes. E eu estava numa vigília de oração, ali orando, orando, de repente eu senti um clarão que eu abri meu olho quando eu vi os anjos estar na minha frente com um papiro enorme, assim. E esse papiro foi um rolo, assim, ó. Isso foi 2020, em plena pandemia. E eu disse, meu Deus, que é isso? Posso ver? Aí eles se aproximaram de mim. Eis que uma voz... Aí eu perguntei,
Quem são essas pessoas? Só tinha nome estrangeiro. Nome que eu nunca consegui decifrar aquele nome na minha vida. Mas tinha um nome lá. O único que eu consegui ler foi Axa. Um nome comum. E eu olhei aquele nome e disse, meu Deus, Axa? O único nome que eu consegui ler. Aí o anjo afastou, tirou assim, perto de mim. Aí eu disse, como eu vou chegar nessas pessoas? Eu não sei nem quem são. Aí a voz falou. É como se fosse uma voz de trovão, um estrondo, assim. Quem já escutou a voz do Senhor sabe o que eu estou falando. Ele disse, eu quem vou te enviar. Veja, tá, a minha perspectiva era eu ir, mas ele estava me mostrando a perspectiva dele. Eu que vou te enviar. O caminho é outro. E ali, pum, sumiu tudo. E sabe quantas axas já apareceram na minha vida? Duas. As duas foram minhas alunas de experiência do lar. Elas chegaram. E eu creio que todas aquelas pessoas que estão ali naquele papel que ele me mostrou vão chegar também para conhecer o nome dele. É forte. E eu vou dizer mais uma vez, não é sobre nós. A perspectiva do que você está olhando, o que está acontecendo no seu casamento, pode estar na sua perspectiva. E o Senhor está dizendo, não, não é sobre você, filha. É sobre o que eu quero fazer com a sua vida. Então, nós trabalhamos vários capítulos essa semana e trabalhamos capítulos sobre finanças, que a gente vai trazer na aula que vem. Eu vou segurar essa aula, porque a Patrícia vai vir para cá e ela vai dar uma aula sobre isso para a gente. Ela vai ajudar a gente nisso, a entender as finanças no nosso casamento. Né? Ela vai trazer princípios, vai trazer muita coisa. Então, eu vou segurar esse capítulo para a semana que vem, porque ela não pôde vir hoje. Mas um capítulo que mexeu muito com as mulheres que assistiram a imersão que aconteceu no sábado, e que a Núbia vai vir nesse sábado agora, né, Núbia? Vai ministrar sábado que vem. Foi quando a Cristiane falou sobre sexualidade. E foi nessa mentoria aqui. Foi nessa mentoria aqui que eu estava ministrando e dizendo assim, quantas vezes você já negou sexo ao seu marido? E ela abriu o olho assim. E eu disse para elas, para aquelas mulheres daquela turma, eu disse, olha, eu fiz um voto com o Senhor quando eu casei. Quando eu me tornei esposa, naquela noite, na noite de núpcias, eu disse ao Senhor assim, Pai, que eu seja uma mulher que nunca negue sexo ao meu marido. Eu pedi aquilo a Deus. Eu não sabia o que eu ia enfrentar, nem qual ia ser as circunstâncias depois. Mas eu tenho 15 anos de casada. E eu nunca neguei sexo ao meu marido. Nunca. E eu sei que essa é uma área que muitas mulheres estão convalescendo, porque elas não têm tido direção do Senhor. E às vezes a gente fica assim, amassada nessa área, a gente está assim, porque a gente depende do afeto para ter esse ato. E muitas vezes não vem o afeto, que vai ser a próxima, né? A gente trabalhou no próximo capítulo. O afeto não vem. E eu vou dizer para vocês que essa área do afeto é a área que mais meu marido peca. É onde ele deixa de cumprir. E ele sabe disso. É uma área que para ele sente mais dificuldade de ser carinhoso, de me dar beijo, abraço, porque minha linguagem do amor é muito essa. Mas eu não deixo com que o inimigo tome os meus pensamentos para não fazer aquilo que eu tenho que fazer como esposa. Eu estou abrindo meu coração para vocês.
Essa área do afeto é uma área que eu tenho, assim, muito em alta. Aí a Thais também está declarando aí a sua posição. Porque isso abre portas espirituais, onde você nega, muito grandes. Nossos maridos, eles são impelidos pelo olhar, pelos que eles cobiçam pelo olho, e nós pelo que ouvimos. Então, se você deixa essa área descoberta, ela é como se fosse um telhado no seu casamento. Quando você abre o telhado, vai entrar todo tipo de sujeira. E vai rodando, e vai sendo um ciclo. Aí o que que o sexo faz? Ele fecha de novo o telhado. A aliança é renovada. É no ato sexual, sabia? Então, mulheres, que sejamos mulheres diligentes. Se o Senhor nos deu essa ordenança, tem na palavra dele. Não negue-se um ao outro, a não ser que vocês estejam em propósito de oração ou convalescendo de alguma doença. Mas se não, seja cumpridora dos seus requisitos como esposa. Eu tenho muita alegria de dizer isso. Eu vou para 16 anos de casamento. E a relação sexual, para mim, ela é de alta prioridade. Ela está lá no meu checklist, assim, como esposa, lá em cima. Porque eu entendo a renovação de uma aliança com o Senhor. Porque Deus criou o sexo. Só que o inimigo deturpou. Ele deturpou completamente para ele. Ele nos tornou objetos de sedução, mulheres objetos de sedução para os homens. Tudo foi deturpado. Tá, Roberta? Eu vou deixar assim. Então, a gente precisa, mulheres, desse olhar atento nessa área sexual. Porque o inimigo, ele coloca muitas Jezabéis para destruir a nossa casa. Mulheres manipuladoras, sedutoras. E o nosso coração empenhado nisso vai tornar nossos maridos mais viris, mais fortes, mais sacerdotes. Vai posicionar mais ainda eles. E, além disso, nós vamos nos sentir amadas. Você não quer se sentir amada? Seja cumpridora dos seus deveres. Pode falar, Roberta? Vai falar agora? Está podendo falar? Porque você tá no trabalho, né? Você consegue? Puder ser mais no final. Tá, então tá bom. Então vamos cumprindo aqui. Você me chama quando você puder. Pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Então, o sexo é uma prioridade importante no seu casamento. Você não pode renegar isso. A Cristiane, que deu aula lá no sábado, e que eu deixei até aberto no meu YouTube, quem quiser ir lá olhar, vai ver o testemunho. Ela deixou essa área descoberta. E ela estava na igreja, e o marido estava na igreja também. E o inimigo sapateou na cabeça dos dois. Isso é muito sério. Não nos privei um ao outro, salvo por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7, de 4 a 5. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus está falando isso para nós. Enquanto eu estiver fazendo isso, e você estiver, e é um ato também que eu me apronto, eu me embelezo, eu tenho aquele momento do meu banho, que eu uso muitos óleos, aí eu já vou orando ao Senhor. Senhor, me dá uma noite maravilhosa, uma noite que vinha assim, ó, que vinha selar a nossa união. Então, ali eu já vou me preparando praticamente o dia todo para acontecer aquilo ali à noite. Às vezes meu marido não está nem aí, está olhando cabeça para outro canto, mas a minha oração tem poder, aí o homem já se ativa. Já manda recado para mim, minha filha, mais tarde tem. Eu disse, tá bom. Por quê? Porque a oração faz efeito, mexe no coração dos nossos maridos. E, por fim, né, essa questão do afeto é muito importante também. E foi algo que mexeu muito comigo quando eu li esse capítulo. Foi o que mexeu realmente com o meu coração na quinta-feira.
Foi assim o que tirou meu coração de órbita porque é uma área que meu marido assim precisa muito melhorar. E eu comecei a ler o capítulo e eu não vi essas demonstrações tão facilmente da parte dele. Então aquilo me fraquejou um pouco, me deu aquele baque no coração, né? Que a gente sente aquele baque, mas eu coloquei diante do meu marido, orei por isso, orei por essa área da minha vida. Foi a área mais especial para mim essa semana. E quando a gente divide isso com as nossas parceiras de oração, fica mais fácil, fica mais leve quando a gente divide essa dor. Às vezes você está passando por uma área da sua vida que você não sabe nem que está sentindo aquela dor, mas quando você divide com uma amiga, ela vai dizer, eu já passei por isso, ou então eu estou passando por isso. E vocês orarem juntas por essa situação. Os homens são mais racionais e as mulheres mais emocionais, isso mesmo. Então, a afeição não está no alto da lista de prioridade dos homens, como a autora disse aqui. Porque eles, no geral, acham que o sexo e a afeição é um combo. O combo multi, né? Que para nós mulheres não é separado. A gente precisa da afeição o dia inteiro rodando no nosso coração para que de noite a gente se entregue ao sexo. São coisas separadas. Para o homem, não. Na cabeça dele, são coisas unidas. Está tudo no mesmo ato ali à noite. Só que seu coração não foi preparado, a sua terra não estava fértil, você estava rixosa, passou por dificuldades durante o dia. E quando chega de noite, que ele quer entregar o combo multi para você, aí você diz, não, aqui não. Nessa serventia, não. Então, perceba esse tempo do seu marido. Será que ele é assim, desse jeito? Ele é um homem afetivo, ele é um homem que dá muito carinho. Glória a Deus, glorifique a Deus de pé. Porque tem muita mulher padecendo que nem eu nessa área. Então, se você passa por isso, ensine as outras mulheres o que você faz de diferente, como você se apresenta, como você se sente, né, recebendo isso. Tem mulheres que recebem tanta afeição que elas também renegam o marido, assim, na frente de outras pessoas. Eu tenho uma amiga que é assim. O marido dela gosta muito de beijar e abraçar ela, então ele faz isso em público. Aí daqui a pouco eu estou vendo ela assim, olha, afastando ele assim, eu digo, meu Deus, essa mulher não tem noção que ela está perdendo. E eu querendo estar no lugar dela. Então, a gente precisa perceber isso com muito carinho, com muita diligência, e a gente orar por isso. E quando foi na quinta-feira, a gente leu esse capítulo. Aí eu chorei bastante na quinta-feira, me entreguei para o Senhor, fiquei triste. Quando foi na sexta-feira de manhã, meu marido veio um café da manhã para mim na cama. Eu cheguei, me assustei. Ele nunca fez isso. Lembra que a gente orou por um ato de afeição? Não foi? A gente orou e eu pedi ao Senhor naquele dia, disse, Senhor, só um ato de afeição. No outro dia de manhã, ele trouxe um café da manhã na cama para mim, me deu um beijo, disse que eu me amava. Gente, aí meu coração foi, ó, flutuando, né? Então, é sobre isso, mulheres. A gente não vai tentar colocar essa área em oração, a gente vai continuar no mesmo ciclo, vivendo do mesmo jeito. Com relação às tentações, a gente precisa vigiar. E eu olhei uma frase lá em Portugal, que dizia assim, se você não vigiar, você vai ter que orar. Vigiar vem antes, o orar vem depois. Vigiar é você estar vigilante. Não tem um vigilante do peso? Você quer perder peso, aí você contrata um vigilante, né? Compra balança, começa a medir ali a comida na balança, para você perder peso, daqui a pouco você pega o vigilante e demite ele. Não, esse vigilante não dá para mim. Vou tentar fazer isso sozinha. Aí você não vigiou, engordou, caiu, né, na desgraça de engordar de novo, e voltou para o mesmo ciclo, e vai ter que orar agora, pedindo a Deus que te ajude a voltar lá com o início de todas as coisas. A tentação é assim, gente. Quem mais se sentir forte, mais vai cair. A tentação, ela bate na porta de
Todas nós. Seja com o corpo, seja na mente, por atitudes, por palavras, a tentação chega. O inimigo não deixa barato. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilantes. E qual é o papel de um vigilante? É ser um atalaia, como diz lá em Ezequiel 3. Atalaia. Está passando um farol, por isso que eu botei o farol na minha logo, né? O farol dá essa sensação de vigilância. Eu estou vigilante, eu estou percebendo tudo que está acontecendo no meu casamento. Eu tenho as áreas da vida no meu casamento que precisam de recuperação. Tem áreas que estão no vermelho, tem. Tem áreas que estão no amarelo e tem áreas que estão no verde no meu casamento. Está tudo favorável. Aí, o que acontece? A gente foca muito nas áreas do vermelho, mas a gente não vigia as que estão verde. Tem que vigiar, porque o dia mal chega. Por isso que você tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo na sua vida. Porque a tentação, ela vem e ela não pede licença. Ela não pede licença. Não pede. Só oração com o coração submisso e o poder transformador do Espírito Santo podem operar o tipo de milagre que vai tirar alguém da tentação. A Bíblia diz que Deus não nos tenta. Nossos desejos é que atraem para aquilo que nos seduz. Os homens é pelo olhar. Os homens cobiçam pelo olhar e as mulheres cobiçam pelo ouvir. Elas ouvem a amiga falando, tal, ouvem uma outra pessoa falando, e elas querem aquilo, elas são possuidoras, então aquilo vai te levando para um caminho sem fim. Então, são os nossos desejos que nos levam a pecar e a introduzir a morte na nossa vida. Ontem o pastor falou, né, nas obras da carne e nas obras do Espírito, Romanos 8. E eu venho estudando Romanos 8 com as minhas filhas já tem um tempo, a gente já tem lido mais de uma semana Romanos 8, quando ele pregou ontem. Foi tão libertador, porque as obras da carne, a gente fica maquiando elas. Há uma maquiagem nossa. E a maior coisa que acontece no dia de hoje com as mulheres é, elas se enganam. Hoje é difícil a gente ser enganado. Com a internet, informação que a gente tem, que a gente possui, é difícil a pessoa cair num golpe, ser enganado por outro, porque você já forjou isso aí muito bem em você. O acesso à comunicação, à informação, te dá isso muito apurado. O que tem acontecido hoje em dia é as mulheres se enganarem elas mesmas. O auto-engano é o que tem mais crescido. A gente forma um bezerro de ouro dentro da gente, não fora, mas dentro de nós. A gente se engana dizendo que nós somos certas, sempre somos certas. A gente se engana achando que as nossas atitudes são aquilo que a gente, não pode abrir mão. Eu sou desse jeito, não vou abrir mão, não. Eu escutei uma mulher me dizendo isso essa semana, eu fiquei assim, Deus amado, tem misericórdia dessa criatura. E você fica, eu não sou besta, não vou fazer isso para ele, não. Você está se auto-enganando. E é o engano que mais Satanás tem pescado mulheres, é no auto-engano. Mulheres que caem nessa armadilha. Então, é melhor que a gente ore. Orei para que não entreis em tentação. Vigie, ore, para que você não entre em tentação. E depois de toda a sua oração, se o marido ainda cair nas mãos da tentação, não culpe a si mesmo. A decisão final é dele. Ele escolheu andar na carne e não no espírito. Como diz Gálatas 5, 16 a 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Não deixe de orar por ele. Continue orando, mesmo que ele caia numa tentação. E não se culpe, só continue orando. Dani, você pede tanto para a gente continuar orando, para a gente continuar orando, para a gente continuar orando, porque as orações são ouvidas pelo Senhor. Ele colhe todas elas.
no trono da graça. Ele só não vai responder ao seu tempo. E também, pense na seguinte forma. Jesus é gentil. Ele deu a opção de escolhermos ele. Ele não obriga ninguém a viver o que ele quer. Ele quer a oferta do nosso coração. Ele não quer obrigação. Ele sonda corações. Então, ele não vai querer que ninguém fique obrigado com ele. Ele vai fazer como o filho pródigo. Vai dar toda a herança a você e vai dizer assim, pode ir. Entende? É você que tem que vigiar e orar. Só que você muitas vezes culpa o Senhor por uma decisão mesma que você tomou de ir. E ele está dizendo, não, filha, eu te dou completa liberdade. Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele não nos torna escravas dele, não. O pecado é que nos torna escravas de Satanás. Mas Jesus nos dá total liberdade para vivermos e vivenciarmos aquilo que a gente mesmo escolheu. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Ó, o Espírito soltou isso aqui para mim agora. O filho pródigo é a maior prova disso. Quando o filho pródigo disse assim, quero ir embora da casa do meu pai, não quero ficar aqui, Jesus foi o primeiro a dizer, toma tua herança e vai. E ele foi. E aí ele passou por todo tipo de imundície. Aí foi que ele foi lembrar que ele tinha um Senhor. E ele voltou. Então, muitos maridos vão percorrer esse caminho. Eles vão sair de perto da casa do pai, vão receber a herança e vão ó, viver a vida doidada. E nós onde estamos nisso? Na oração, na súplica. Na oração e na súplica. Não tem outro caminho. Esperando que o Senhor mesmo toque com a sua forte mão para eles voltarem. E confie em sua mente e eu vou trabalhar os seus medos junto. Vou deixar para a aula que vem o propósito, porque do propósito a gente já começa uma nova fase. Eu vou até colocar aqui a data. Na aula 3. Mente é algo que o inimigo também trabalha muito. A gente recebe muitos ataques. A autora mesmo diz, ó, meu marido também não precisava lutar sozinho. Se eu e ele éramos um só corpo, qualquer ataque à sua mente era também um ataque à minha mente. Eu vi mulheres darem ordem a Satanás voltar para de onde ele veio, porque elas tomaram posse de um lugar de ser uma só carne com o marido. Uma pastora amiga minha teve o marido envolvido em drogas, bebida e traição. E essa mulher, todos os dias, ele saía, passava 3 dias fora de casa na rua, totalmente drogado. E ela botava o lugar na mesa dele, sempre colocou. Até os filhos diziam assim, mas mamãe, papai não vai chegar, não. E ela disse assim, um dia ele vai voltar. Ela trabalhou tanto a mente dela para aquele dia que ele ia voltar, para conseguir passar nessa situação. E aí a mente dela era o Senhor dizendo assim, não esquece do prato dele na mesa. Não esquece do prato dele na mesa. Tinha dia que ela não sabia nem se ele ia voltar a vir, que ela não sabia nem onde encontrar ele. E o Senhor restaurou tudo. Hoje ela é pastora e ele é pastor. Mulheres, é sobre o trabalhar na mente. O seu marido é uma só carne com você. Se ele está mais fraco e a sua mente está mais organizada, chame isso no entendimento espiritual. Senhor, a minha mente está mais trabalhada no Senhor.
está renovada. Passou um versículo que me fortaleceu. Então, Senhor, eu, como sou uma só carne com meu marido, eu tomo posse desse lugar e chamo ele também ao entendimento. Era isso que ela fazia. Ela dizia assim, meu corpo está mais fortalecido que o dele nesse momento, então eu chamo que uma só carne comigo, que essa carne venha, que ela ceda. Você tem autoridade no mundo espiritual para isso, porque você é uma só carne. Muitas mulheres não entendem o que é ser uma carne, só carne, elas estão separadas. Elas estão achando que estão vivendo uma coisa e o marido está vivendo outra. E o Senhor está dizendo assim, não, filha, quando tu tomar posse de ser uma só carne, aí tu vai ver eu começar a trabalhar na tua aliança. Então, a gente tem que, muitas vezes, sentimentos de depressão, amargura, ira, medo, rejeição, desesperança, solidão, rebelião, tentação, maldade, vão passar na nossa mente todos os dias. Nós temos 70 mil pensamentos por dia. Toda hora vai passar um pensamento diferente. Mas você tem que sempre canalizar para o que te traz a esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E você tem que repetir isso, e você tem que declarar isso em alto som para a sua mente entender. Não, a palavra de Deus diz isso sobre isso. Às vezes, a pessoa vem me dizer uma coisa, mas a palavra de Deus não diz isso, não. Ela diz isso, isso e isso. Oi, tu sabe? Sei, está aqui, ó, na minha mente. Transformado pela renovação da vossa mente, Romanos 12, 2. Aí a sua mente, o que é que vai acontecer? Quando você lê a palavra, a sua mente entra dentro da sua mente. Cai para o seu coração. Seu coração abre para a palavra e vai sair pela sua boca. Mas se você alimenta outras informações na sua mente, foi por isso que eu parei de assistir televisão. Gente, televisão é uma desgraceira. Porque você não interage com ela, você só recebe. Aí você vai recebendo todo um lixo de poluição que tem nesse mundo. E aí vai guardando aquilo na sua mente. E você achando que não, que tá tudo beleza, tá tudo bem. Beleza. Mas desde a pandemia que eu não assisto televisão. Desde que a pandemia entrou, eu disse, Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Eu e minha casa, a gente vai passar por essa derrota dessa pandemia. Mas eu quero fazer um voto com o Senhor. Eu não vou mais assistir televisão. E até hoje, já vão 3 anos. Não sinto falta, gente. Minha mente está sempre renovada. Eu escuto pregação todos os dias. Às vezes eu escuto 2 pregações. Aqui, ó, no meu ouvido, ó, porque a mulher é auditiva. E aquilo vai enchendo os meus pensamentos. De brandura, doçura, direção, estratégia. Hoje eu vinha lá na academia, ó, escutando minha mentora. Aí, de repente, ela falou, você sabe qual é o seu potencial? Aí eu correndo na esteira, eu sei. Empolgadíssima. Eu sei o meu potencial. Eu quero tirar a gente de rodo do inferno. Vá, tirando assim, ó, de peneira. Vai chegar o tempo. Entende? A gente entende o que é a mente, uma mente trabalhada para focar no propósito. Uma mente trabalhada ó, focando no propósito. Uma mente trabalhada focando no propósito. O que tiver fora do seu propósito não pode entrar na sua mente. Faça esse pacto com o Senhor. Senhor, o que tiver fora do meu propósito não vai entrar na minha mente. Trabalhe a minha mente para que foque no meu propósito. Então, você vai começando a excluir até pessoas. As pessoas vão começando a sair da sua vida, assim. Porque não está no seu propósito. Quem vai permanecer é porque está no seu propósito. Entende? E aí, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. E apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Nossa! A palavra de Deus é o livro mais lido do mundo. E sempre vai ser atual.
Então, a gente compreender que o inimigo, ele usa a nossa mente para nos abater com pensamentos, são setas inflamadas. E a gente quer ter o quê? Que está lá em 1 Coríntios 2,16. A mente de Cristo. Quem já fez o discipulado da mente de Cristo aqui? Vocês conhecem o discipulado bem antigo? A mente de Cristo é um livro bem grande, assim. Tem Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que é um livro sobre Moisés, é um livro bem grande. E depois a gente fez uma série de discipulados sobre a mente de Cristo. Gente, a mente de Cristo. Você entrar assim, ó, é submergir nisso. Você fica, sua cabeça explode. Pum. É algo maravilhoso. Os pensamentos que Jesus tinha, a forma como ele reagia, a maneira como ele se portava. Irai-vos, mas não pequeis. Ele te dá até o espaço para você irar, só não dá espaço para você pecar. Jesus se irou. Ele se irou ali com os comerciantes na porta da igreja, que estavam fazendo comércio na porta da igreja. Mas ele não pecou. Então, a gente precisa entender a mente de Cristo, como funciona, como você processar os pensamentos que Jesus teve. E quando a gente parte com medo, né, a gente orou aqui, quando a gente trabalhou esse aqui na mente, a gente orou contra o espírito de abatimento, que é o mal desse século, né? A depressão, a ansiedade é o mal desse século. E nós oramos contra o espírito de abatimento, de covardia, né? Não, covardia do medo. A gente orou contra o espírito de covardia. O medo é algo que paralisa você. Ele te para. Ele te freia. É como se fosse uma sensação que você sente de proteção. Quando você sente medo, é porque você não está pronta para ir além. E a fé e o medo não caminham juntas. Isso foi a maior proposta que Jesus apresentou para a gente quando Pedro caminhou sobre o mar. Quando ele sentiu medo, ele começou a afundar, porque ele não estava com fé. Homem de pequena fé. O medo e a fé são algo que andam separados. Para que você transponha todo o medo, você tem que ter o perfeito amor na sua vida. Eu já disse para vocês que eu já tive muito medo de avião, né? Era um medo que eu ia 8 vezes no banheiro do avião. Eu me tremia e eu ficava passando muito mal para andar de avião. E eu sempre andava acompanhada, não andava sozinha. Então, chegou um tempo que o senhor disse assim, filha, você está pronta para decolar. Entrega esse medo para mim. Eu estava lá em Congonhas, as coisas comigo só acontecem em Congonhas, por isso quando eu viajo para São Paulo eu já fico com medo. Medo, ó. Naquela viagem, o senhor disse assim, hoje eu vou falar contigo. Senta na cabeceira e veja quantos aviões vão subir e vão descer. E o avião subia, o avião descia, o avião subia, o avião descia, o avião subia. E ele disse assim, eu estou no controle de todas as coisas. Nada saiu do meu controle, Daniel. E quando aquele avião virou ali na cabeceira de Congonhas, ele disse assim, você está pronta para decolar? Entrega esse medo para mim. Eu fiz uma oração, entreguei aquele medo. Depois disso, eu já entrei... De 2009, foi novembro de 2021. Eu acho que eu já entrei em uns 25 aviões ou 30. Ele me lançando assim, ó, para tudo quanto é lado. Passei por 2 arremetidas de avião. Passei por um avião que quase caiu lá no porto, que a gente segurava assim na frente para poder não ir para o lado, assim. O avião jogava a gente para o lado, assim. Eu disse, esse avião vai cair, Jesus amado. E tantas coisas o Senhor me levou, tantos lugares maravilhosos para pregar a palavra. O apóstolo Paulo estava dentro de um navio e todo mundo ia naufragar junto com ele. Ele disse assim, todo mundo sobreviveu, o navio vai afundar, mas vai todo mundo sobreviver. E o navio afundou, todo mundo sobreviveu. E o apóstolo Paulo ainda foi picado por uma cobra depois. Gente, as coisas acontecem. Elas acontecem, a gente só tem que ter fé. Lançar a nossa fé no lugar certo, canalizar isso. Ó. Quando você teme ao Senhor, Deus o livrará
promete livrá-lo dos seus inimigos, protege você do mal, mantenha os olhos em você, mostre-lhe a sua misericórdia, dá-lhe riqueza e honra, supre todas as suas necessidades, revela tudo o que precisa saber, abençoa seus filhos e seus netos, dá-lhe confiança, uma vida satisfatória, longevidade e desejo do seu coração. O que mais você poderia desejar? Ore para que o amor consolador, seguro e perfeito do Senhor rodeie seu marido e livre de todos os medos dele. Quando vocês sentirem que vocês estão penosos, temerosos, leia essa parte do livro, a página 85. Quando você teme o Senhor, Deus promete muitas coisas a você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É logo lá em cima, em Provérbios. Então, eu deixo com vocês hoje com essa palavra, assim. E orem para que o espírito perturbador do medo saia. O espírito de covardia vá embora da vida do seu marido. Que ele tenha ousadia no Senhor. Ousadia para entrar no nome do Senhor. Alguém quer? A Roberta vai compartilhar, né? Rô, quer compartilhar agora? Deixa eu só ver se está chegando alguém aqui rapidinho. E depois que a Rô compartilhar, nós vamos orar para nos despedir. Se tu olhares, Senhor, a minha coisa Só um minuto, Dani, rapidinho. Acho que ela foi procurar um lugarzinho, né? Vamos orar então para a gente, depois que ela achar, aí a gente vai adiantando, porque já são 9h15 quase. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque estamos aqui em Tua presença, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Jesus, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. O Senhor falou tremendamente aos nossos corações, Pai. Que nós possamos nos arrepender de todo mal, de todo pecado que superabunda na nossa vida, Senhor. Que a Tua graça seja derramada sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, Jesus. Obrigada, Senhor, porque foram tantas palavras aqui. Sei com as meninas também que não puderam vir, Senhor. Eu oro em favor delas nesse momento. Traz a elas um entendimento também, Pai, da tua vontade sobre a vida delas, Pai. Incomoda, Senhor. Visita essa noite, Pai. Visita os maridos também, que são rebeldes, Senhor, no teu caminho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que eles recebam no coração deles o Senhor. Incomoda esses homens. Tira de um lugar, Senhor, tão confortável e traz para um lugar da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém, Dani. Posso compartilhar com você? Pode. É a primeira vez que eu compartilho, assim, em grupo, né? Na verdade, o meu marido nunca... Ele me pediu para que eu não compartilhasse. Mas eu sinto no meu coração de compartilhar com vocês. Na verdade, aqui quem cometeu os erros, quem falhou e quem está nesse lugar de reconstrução sou eu, né? Então, há 6 anos atrás eu traí meu marido e, na verdade, a gente foi um relacionamento que a gente começou a namorar, engravidei, a gente se juntou e aí já tinha conhecido Jesus, eu me afastei. E quando eu voltei para Jesus, eu sentia que o meu casamento não era de Deus, era como se Deus não tivesse escolhido aquela pessoa para mim, né? E pelas formas que as coisas foram acontecendo. E por muito tempo eu vi o meu casamento como algo que fosse meu, né? Minhas escolhas. E não enxergava o homem de Deus para mim. E aí aconteceu, né? Eu traí, não cheguei a ter relação com a pessoa. E quando eu me arrependi do que eu fiz, conversei com os meus pastores
e eles falaram: Roberta, você está arrependida, você não fez mais, segue a tua vida, não fala nada para o seu marido, ele não sabe. Então, a orientação que eu tive na época foi de não compartilhar, né? E aí eu falei: Senhor, eu preciso... E nisso, eu não era entregue pelo meu marido, sabe? Foi uma consequência de fatos que foi me fazendo permanecer junto com ele. E eu falei: Senhor, em 2019, eu falei: vou dar uma última chance. Isso aconteceu em 2017. Eu me arrependi, conversei com os pastores. Em 2019, eu falei: vou dar uma última chance para eu querer esse relacionamento, esse casamento. E ali Deus começou meu processo. E eu fiz um curso de coaching, que nesse curso, a primeira coisa já de cara no curso foi quando a gente tinha que escrever um nome para ficar na mesa, como você ia se apresentar. Eu senti no meu coração de colocar Roberta Amore, que é o sobrenome do meu marido, que eu não usava. Eu tinha, mas eu não usava, e eu sempre me apresentava como Roberta Areias. E o curso inteiro o Senhor trabalhou essa escolha. Ele me mostrou nitidamente que em todo o tempo foi ele que escolheu o meu marido para mim. E em toda a nossa história, ele foi resgatando momentos da história e mostrando que o momento que ele aproximou Almir de mim, né? E o que acontece? A religiosidade, né? Por meu marido se dizer católico e eu crescer numa igreja evangélica, eu via e eu acreditava que aquilo era um jugo desigual, e isso me cegou. Isso fez eu entender que meu marido não era para mim. E ali naquele curso, eu pude escolher meu marido de novo, quando eu tive o autoconhecimento e o entendimento de tudo isso. E aí o curso acabou num domingo. Quando foi na segunda, a gente foi namorar, e aí eu voltei na primeira relação que eu tive com ele, e uma música não parava de tocar na minha cabeça. Quando a gente terminou a relação, ele começou a cantar essa música sem eu falar para ele. E ali eu engravidei do meu terceiro filho, já tinha 2 meninos, né? E até então eu nunca tinha confessado para ele o que eu tinha feito. E aí em 2021 eu fiz um jejum de 24 horas, e o Espírito Santo falou nitidamente no meu coração: confessa para o teu marido. E aquilo ali, fui entrando num desespero, falei: ele nunca vai me perdoar. E foram 9 meses, Deus trabalhando em mim, a gente chegou a fazer cursos de casais. Pensa, Deus foi me mostrando o caráter do meu marido, como ele é parecido com Jesus. Eu não tenho problema nenhum com meu marido, ele me dá afeto, ele é um servo, ele prepara meu café da manhã, ele cuida dos meus filhos, ele cuida da minha casa, ele cuida de tudo. Ele é um homem que nunca me deu um motivo para desconfiar dele de nada, né? Ele tem o caráter de Jesus, e eu via ele como um jugo desigual na minha vida, e Jesus foi resgatando isso. E aí, quando foi em março do ano passado, o Senhor já queimando no meu coração para eu confessar para ele. Um dia a gente sentou para orar juntos e saiu da minha boca. Saiu e eu confessei, e aquilo me rasgou inteira, e rasgou ele também. Ele jamais imaginava que eu tivesse cometido isso com ele. E foram dias horríveis, foram dias intensos, 4 dias que ele queria decidido a sair de casa. E eu orando, falei: Senhor, o Senhor fez eu confessar, agora eu sei que o Senhor tem a promessa. E foi muito difícil, né? Até que depois de 4 dias, ele entrou para tomar banho, eu invadi o banheiro dele, eu agarrei ele, foi ali na nossa relação sexual que a gente se conectou de novo, e ele me perdoou. Depois de 4 dias, ele liberou o perdão para mim, e dali em diante, ele nunca mais comentou sobre nada. A única coisa que ele me pediu, ele falou: não fala isso para ninguém, né? E ele nunca me deu, mesmo com essa confissão, ele realmente me perdoou, e Jesus me mostra novamente o caráter do meu marido, que me deu esse perdão, né? Então, ali, na verdade, há 4 anos eu tenho sofrido esse processo de transformação, e o livro, ele está me transformando ainda mais, né? Que eu preciso estar nesse lugar de esposa de verdade, de serva, de servir o meu marido, porque quem exerce esse papel
a linguagem do amor dele é serviço, mas quando eu me pego, muitas vezes, ele está nesse lugar. E nessa semana que a gente estava orando sobre a tentação, eu fui na academia, e ali eu me deparei com, inclusive, um paciente meu, e me chamou a atenção, e eu fiquei incomodada. Eu falei, Senhor, eu não quero me incomodar, e não quero me despertar exatamente sobre o que eu já tinha sofrido, sabe? Eu falei, eu não aceito ter olhar para nenhum outro homem diferente de novo. E, e eu orei muito sobre isso. Então, enquanto eu estava orando para Deus sobre as tentações do meu marido, eu fui que sofri a tentação, né? Então, eu entendi que eu precisava me revestir também. Então, tudo que eu oro em favor dele, Deus tem trabalhado em mim. Então, eu queria... Amém. Testemunho poderoso. Tá vendo, mulheres? Essa mentoria está fazendo assim um rebuliço na nossa vida, ó, botando a gente de cabeça para baixo. Eu sei que muitas estão abatidas já nesse tempo, muitas estão pensando em desistir. Não pare. Vá com sangue, suor, lágrima, se acabando, vai descendo como se fosse uma ladeira abaixo. Peça a Jesus assim, Senhor, eu não estou com força de continuar. Então me joga a ladeira abaixo, que essas mulheres vão me apanhar lá no fundo. Tá? Então, a partir do 10º dia é o nosso dia crucial. E eu vou falar com as intercessoras para que elas reforcem a oração por vocês. Porque eu sei o quanto é doloroso, continuar orando e não ver perspectivas. Mas muitas o Senhor já está abrindo o olho, já está mostrando algumas coisas. Né? E glória a Deus pelo testemunho da Roberta, que já vem edificar a nossa fé, mais ainda para continuarmos. Tá? Então, não desista, não vou deixar ninguém desistir, vou aperrear vocês. Se possível, vou pegar na mão, vou na casa e a gente vai junto. Aqui é indesistível. Essa é a única mentoria que não dá para desistir. A experiência do lado eu deixo, porque ali as mulheres estão chegando assim, ainda muito verdinhas. Mas vocês não, vocês já são forjadas em outro lugar. E eu sei que muitas daqui vão sair para outro lugar maior ainda. Então, não posso deixar ninguém desistir. Amém? Essa é a minha função. Orar por você e não deixar você desistir. Queridas, boa noite, amo vocês. Roberta, bom trabalho. Deus te abençoe nesse lugar aí, que Ele te dê muita sabedoria. E as meninas, uma boa noite, restauradora de sonhos. Amém. Obrigada por compartilhar. Se possível, dê sonhos e visões. O Senhor nos dê sonhos e visões essa noite, da presença dele. Amém? Amém, Dani. Você. Tchau, Raquel. Um beijo para você, minha querida. Acho que ela está com a bebê lá. Boa noite. Beijo. Deixa eu tirar aqui minha gravação. Gravação. Parar de gravar.